E agora ainda a nossa última aula em torno das cartas de Paulo. Claro que teríamos muito mais cartas, mas nós precisamos, aliás, conferir um pouquinho de perto a carta de Paulo aos Romanos. Mas até para entender essa carta, nós teríamos que ver um pouquinho a viagem de Paulo a Roma. Conforme o livro de Atos, em Jerusalém, iniciou o último período da atividade de Paulo. Lá ele foi preso, em Atos 21, versículo 27 seguintes. Abriram-se processos contra ele em Jerusalém e Cesareia, Atos 22 a 26. E como cidadão romano, Paulo então apelou para o tribunal de César em Roma, a instância maior aí também para o julgamento. Dessa forma ele chegou a Roma como prisioneiro, em Atos 27 a 28. E também conforme Atos 28 e 16 seguintes, nós vamos ver que esse relatório também pode ser comparado ainda com Romanos 15, versículos 25 a 33. Entre as viagens registradas, Paulo ele percorreu longos trechos. Ao todo ele viajou, se fala, em torno de 25 mil quilômetros, dos quais 11 mil foram por mar, 14 por terra, a pé. A soma do tempo de viagem dá em torno de 660 dias. Isso é alguma coisa, não é verdade? Dos quais 550 dias por terra e 110 dias por água. Para a época, esse é um feito impressionante e digno de grandes viajantes. Por exemplo, calcula-se que Alexandre Magno, o rei da Macedônia e do futuro reino helenista, ele tinha viajado algo em torno de 32 mil quilômetros. Agora, alguns aspectos gerais da carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é incontestavelmente um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Eu até diria da Bíblia como um todo. As origens da comunidade cristã em Roma, elas são desconhecidas. E já citamos antes, provavelmente através de comerciantes cristãos que ali se reuniram e assim deram início, então, à comunidade. A comunidade, era composta por judeus, cristãos judeus de origem judaica e cristãos que eram não judeus e que tinham chegado à fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Fala-se que na época de Paulo, Roma tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes, dos quais acreditava-se que 50 mil eram judeus. Interessante, um número impressionante. Possivelmente havia várias comunidades cristãs nessa cidade. O apóstolo provavelmente escreveu essa carta por volta do ano 56 e 57. Nela, Paulo aborda e expõe, acima de tudo, de uma forma detalhada, o conteúdo do Evangelho de Deus em Cristo e por meio de Cristo Jesus, tanto para os judeus e tanto para os gentios. Aquele clássico versículo, na verdade, que o Evangelho é o poder de Deus, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Esse texto nós lemos então em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Ainda o 17 diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. E como diz a Escritura Sagrada, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Paulo planeja viajar, na verdade, para a Espanha. E ele vê na comunidade cristã em Roma um ponto de apoio para a sua estratégia missionária. Também isso nós lemos em diferentes versículos. Por exemplo, Romanos 15, 22. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos eu tenho pensado em ver vocês, eu espero fazer isto agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. Bacana esse contato prévio com os irmãos de Roma,
que Paulo iria visitá-los e que lá fosse um ponto, uma base, para então partir de lá, direção Espanha. Certamente não é este o único motivo que leva a escrever essa carta, mas houve ainda outros motivos, como os conflitos, antigos conflitos dos judeus radicais por causa do Evangelho, tal qual Paulo o tem anunciado. Sempre de novo a questão também das questões da lei e da questão da circuncisão. Na carta aos Gálatas, conforme Gálatas 1:6 seguintes, Gálatas 2:1, Gálatas 2:1:11 e Gálatas 3:1, e também no livro de Atos, Atos 15, e na própria carta de Paulo aos Romanos, conforme Romanos 15, versículo 30 e 31, encontramos alguns indícios desses conflitos. De fato, Paulo está preocupado com a consequência que esses conflitos poderiam gerar. Esses conflitos poderiam fazer com que o apóstolo não fosse recebido em Roma. Se não fosse recebido em Roma, não teria o ponto de apoio, então, nem a retaguarda para ir até a Espanha, como havia proposto. Como base estratégica da propagação do Evangelho para o Império Romano, Roma tinha um papel fundamental. É importante lembrarmos que sempre de novo a cidade, ela é o centro da informação, é ali que acontecem as coisas. E quando também o missionário tivesse um ponto estratégico na cidade de Roma, é de lá que iria se alastrar o Evangelho então para o interior, e não o contrário. Apontando agora para a estrutura e o esboço do conteúdo. Para facilitar a memorização do seu conteúdo, existem várias maneiras de estruturar a carta. Propomos a seguinte divisão. Bloco 1, capítulo 1, versículo 1 a 17. Nesse versículo teríamos o que se pode chamar de introdução à carta. Essa introdução ela culmina na essência do Evangelho. Há pouco já citei o versículo. O Evangelho, que é o poder, o dinamis, a dinâmica, o dinamite de Deus para a salvação de todas as pessoas que acreditam nele. E aqui, novamente, seja do judeu ou seja de um não-judeu. A leitura de Romanos precisa acontecer de um modo corrido. É muito importante essa leitura, mas simultaneamente precisamos enxergar a essência de cada bloco e os respectivos detalhes. O segundo bloco nós temos então capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Gentios e judeus estão todos igualmente sob a ira de Deus. Isso soa de maneira bastante nova, porque até então parece que tudo acontecia entre a antiga aliança, que eram os judeus, e daí os não-judeus. Mas agora, a partir de Cristo, a salvação se abre para a humanidade. Os gentios que poderiam ter conhecido a vontade de Deus a partir da criação, da obra das mãos de Deus, conforme Romanos 1, 18 e 32, mas também os judeus, a quem a vontade de Deus foi revelada, tanto um como o outro, estão sob o julgamento, e Paulo diz a ira de Deus, pelo pecado que a humanidade, sem exceção, comete a cada pouco. Isso nós vamos ver em Romanos 3, versículo 9 a 20. O que Paulo denuncia não é a falta de culto, nem de espiritualidade ou religiosidade, mas o que Paulo denuncia é a perversão do ser humano, cada qual do seu jeito, tanto judeu como não judeu. O que chama atenção nesses capítulos é a radicalidade do pecado. Por outro lado também, a singularidade do juízo de Deus. Esse último, especialmente em Romanos 1, 18 e 32, encontramos nesse texto expressões como Deus entregou tais homens, os entregou Deus, e o próprio Deus entregou. É como se Deus estivesse abrindo mão do pecado humano e deixando que a pessoa ficasse à sua própria sorte. Mas não para por aí. Agora no bloco 3, capítulo 3, 21 a 8:39, é um bloco um pouco maior, nós vamos contrapor a justiça divina.
A justiça dada gratuitamente por Deus. Apesar da radicalidade do pecado, o juízo de Deus, Paulo destaca agora também a gratuidade da justiça de Deus. A justiça que vale diante de Deus. Que justiça é essa? É a justiça do próprio Deus. É a justiça que somente Deus pode nos dar. É a própria justiça que Deus concede aos seres humanos mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 a 31. Esse assunto é ilustrado a partir de Abraão, considerado como pai da fé. Aqui em Romanos 4, também em Gálatas 4, nós vamos ver que Paulo ele cita Abraão, que era alguém que vivia de uma maneira correta. Mas diz claramente, não foram suas ações que o justificaram. Mas Abraão, chamado pai da fé, foi a fé de Abraão em Deus que agrada a Deus. É essa fé que cada ser humano carece e precisa ter diante daquilo que Deus faz. Aliás, o capítulo 5 a 7 evidenciam que a justiça procedente da fé nos é dada em Jesus. E juntamente com a justiça da fé nos é dada a vida nova, Romanos 8. Por isso somos conclamados a viver a novidade da vida, Romanos 6. Para que os que creem e consequentemente receberam a justiça da fé. Portanto, vivem em novidade de vida, viver em nova vida. Para os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Romanos 8, versículo 11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo Espírito também que nos vivifica para uma nova vida. Essas pessoas são filhos adotados por Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, conforme Romanos 8, 12 a 17. Apesar disso, a redenção final ou definitiva ainda é aguardada. Toda a criação, na verdade, geme juntamente com os filhos de Deus. Todas as criaturas de Deus gemem por essa redenção. Romanos 8. Em meio aos sofrimentos presentes, o Espírito de Deus assiste e intercede a cada ser humano. Porque o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 24 a 30. Deus dessa maneira nada pode nos... Deus diz que desta maneira nada pode nos separar do amor de Deus. Pois se Ele, o próprio Deus, é por nós, se Deus é por nós, quem seria contra nós? Bom, o quarto bloco nós vamos falar então do capítulo 9 a 11. Aqui Paulo faz menção que Israel não foi rejeitado definitivamente por Deus. Pelo contrário, por mais enigmática que é a história de Israel, e a história de Israel em relação aos outros povos, ela faz parte da profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência, da insondável sabedoria e dos juízos de Deus. Factualmente, nem a perversidade dos gentios, como ela é brevemente escrita em Romanos 1, mas nem a dureza de coração e incredulidade de Israel, na verdade, fazem com que Deus abandone eles. Sempre de novo é atestado ao longo da história, especialmente na ressurreição de Jesus em Nazaré, que Deus é capaz de anular os propósitos de Deus em prol da salvação do ser humano. Deus chegará ao alvo com seu povo da antiga aliança e da nova aliança. Isso nos deve levar à adoração. Os versículos 33, por exemplo, e seguintes de Romanos 11 diz: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos seus conhecimentos, sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Versículo 34, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos a Deus? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pensamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Isto é a verdadeira teologia, onde diante dos mistérios da história de Deus, chegamos ao ponto de reconhecer nossa pequenez, mas a grandeza de Deus. E por isso nós o adoramos. E finalmente agora o quinto bloco, capítulo 12
a 15, a justiça da fé e o novo culto a Deus. Nesses capítulos temos a parte exortativa da carta e os aspectos éticos que são parte integrante de todas as cartas de Paulo, da justiça, da fé gratuita e a misericordiosa graça de Deus concedida a cada ser humano e que também resulta agora para um novo culto de adoração. Culto este que não se restringe mais a um espaço físico sacro, como o templo, sinagoga, nem se limita mais a uma parte da nossa vida ou daquilo que temos ou somos, mas inclui toda a nossa existência, toda a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Dito com outras palavras, a justiça da fé, que não se concretiza na vida diária, desfigura a graça de Deus e transforma a salvação em ficção e mentira religiosa. Nos capítulos 12 a 15, Paulo aplica ou atualiza os mandamentos de Deus a partir do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é a força para viver de acordo com a vontade de Deus. E finalmente, capítulo 16, a conclusão da carta. Esse capítulo, principalmente as saudações finais, permite olhar um pouco para dentro da realidade da comunhão das comunidades cristãs. É impressionante quantas pessoas Paulo cita nominalmente, que tanto ele quanto a comunidade cristã de Roma conhecem. E a comunhão cristã, ela tem a sua base incontestável na fé comum em Jesus Cristo e se concretiza no relacionamento pessoal com irmãos e irmãs na fé, conforme Romanos 1, 11 e 13.